devem emanar a grandeza de Deus. Quando nós dizimamos, o mundo espiritual todo reconhece que você reconhece que Deus é grande na sua vida. Agora, o raciocínio contrário é terrível. É terrível o raciocínio contrário, porque quando nós não estamos abertos e o nosso coração não está sensível a isso, significa que o mundo espiritual reconhece que nós não reconhecemos que Deus é grande na nossa vida. O que é reconhecer que Deus é grande na nossa vida? É reconhecer que é só Ele que nos supre, que é só Ele que é o nosso Senhor, e é só por causa dele que nada nos faltará. É isso que é reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Deus é grande, irmão, sim ou não? Sim, e mesmo que você não reconheça, e mesmo que eu não reconheça, Deus continuará sendo grande. Mas quem perde se eu não reconhecer? Eu mesmo. Nós é que perdemos se não reconhecemos. Então, é um dos atos mais nobres. Infelizmente, o diabo injetou um espírito para tornar pesado o ato de dizimar. Para o ambiente na igreja pesar quando se fala de arrecadação financeira, como se isso dissesse respeito a homens. Não, o texto diz, é reconhecimento de grandeza. Então, na realidade, à luz da palavra de Deus, dizimar é um dos atos mais nobres que temos no culto. Porque há repercussão espiritual. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então você percebe? A oferta de Caim, mesmo depois de morto, tem repercussão, porque fala. Porque a atitude expressa o que está no nosso coração. E é simples se a gente fosse aplicar esse falar. Nós olhamos, por exemplo, para esse prédio aqui. Quantos são felizes por esse prédio? Esses dias, um irmão me visitou de outra igreja, passou de Manaus, e eu fiz o traslado dele, tive um momento com ele, e aí estava compartilhando das coisas que o Senhor tem feito na vida de Manaus. E contei da compra da chácara. Ele disse: nós compraram a chácara sem ter um prédio próprio. Eu disse: não, a igreja videira de Manaus é uma das poucas que já tem prédio próprio. Mas quando nós olhamos para o prédio, outro dia o Alessandro colocou no grupo de líderes uma foto de quando as paredes ainda estavam sendo erguidas. Quem viu? Diga amém. E eu fiquei olhando e falei: meu Deus, quanto foi devotado de sacrifício, pastor João, naquele tempo. Então, quando nós olhamos para esse prédio todo arrumadinho, ele tem algo a falar para nós. O que ele tem algo a falar para nós? Que os irmãos daquela época se importavam com o avanço dessa obra. Quem está me compreendendo, diga amém. Mas a obra acabou? Não, porque nós estamos aí no meio de uma construção agora, de uma estrutura de encontro na chácara, que pela graça de Deus já está prestes a ser quitada. Uma chácara de 300 mil reais. Qual é a repercussão espiritual que tem por sabermos que uma chácara de 300 mil reais está prestes a ser quitada? É que os irmãos que se envolveram ecoam que eles se preocupam com o avanço dessa obra, porque nessa mesma chácara muitas pessoas ouvirão a pregação do Evangelho nos encontros com Deus que acontecerão lá. Por isso eu e você estamos diante de uma oportunidade de fazer com que a nossa postura, o nosso dízimo, reconheça a grandeza de Deus e ecoe no mundo espiritual. E mesmo quando nós partimos dessa terra, quando as pessoas verem o avanço da obra, pelo tempo que nós estamos aqui hoje, quando não estivermos mais, eles vão dizer: os irmãos daquela época se importaram com o avanço dessa obra. Quem quer ser contado como eles? Diga amém. Então vamos nos unir a isso. Vamos aumentar o número de dizimistas dessa igreja. Nós não temos por que deixarmos de crescer. Pelo número de irmãos que temos, não temos por que retardarmos o processo de construção da estrutura dos encontros com Deus na chácara. Porque nós somos muitos, nós somos centenas. Daqui a pouco nós seremos milhares, porque esse é o alvo, essa é a meta para o ano que vem, vindeira a 1000. Vamos permitir
reconhecimento de grandeza do Senhor, através de nossos dízimos e nossos afetos. Quem me compreende, diga amém. Se você vai ofertar e for em espécie, levante suas mãos, os servos vão entregar um envelope para você. Se você vai fazê-lo pelo aplicativo, nós temos aí na projeção o QR Code, a chave Pix, CNPJ da igreja também, para você fazer. Você pode estar realizando. Vamos ficar em pé na igreja, por favor. Vamos orar por esta palavra. Vamos orar pelos nossos dízimos e nossas ofertas, para que eles tenham repercussão eterna. Feche seus olhos, aí onde você está, apresente seu coração ao Senhor, apresente sua vida financeira, apresente a Ele a porta de que você precisa que Ele abra, reconhecendo que Ele é grande e que só Ele pode abrir para você. Olha, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, dizimamos e ofertamos e cantamos, reconhecendo grandeza do Senhor nas nossas vidas, reconhecendo que o Senhor é grande, Pai, para nós, e tem cumprido tudo aquilo que tem prometido, porque o nosso suprimento vem do Senhor, o nosso sustento vem do Senhor, tudo que nós precisamos está diante do Senhor, na forma de oração e súplica, e o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma de nossas necessidades. É assim que eu creio, é assim que eu recebo. Quem crê recebe comigo, diga aleluia. Traga a sua oferta, seu dízimo também, por favor. Vamos adorar, também alto, vamos celebrar, também alto, Deus aqui está, eternizado, Deus depois do Senhor. O dízimo da semana pode vir à frente, nós vamos orar especialmente com você. Vamos celebrar, também alto, Deus aqui está, eternizado, Deus depois do Senhor. A igreja, por favor, estenda as mãos para esses irmãos, vamos orar por eles, para que o Senhor os conserve com essa revelação, com essa postura, diante das coisas do Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos, te agradecendo, ó Deus, Santo Deus, que dá a provisão para cada um dos teus filhos. Pai santo e bendito, o Senhor é quem levanta cada dizimista quando quer fazer a tua obra avançar. Por isso, Deus, cada um dos que estão aqui são pedras vivas, pedras preciosas, a quem o Senhor derramou sobre eles espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade. A verdade é que eles vão prosperar, que não haverá necessidades, não faltará o suprimento, e que tudo que eles precisam, o Senhor já está provendo, porque com seus dízimos e com suas ofertas, eles estão reconhecendo a grandeza de Deus, e a grandeza do Senhor é quem os suprirá, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga aleluia. Vamos assistir o nosso Videira News. A graça e a paz, irmãos, está começando mais um Videira News. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Fim de semana, nós teremos 3 dias marcantes. O encontro de jovens, onde jovens serão transformados. E nós convidamos você, Radical Livre, não deixe de fazer inscrições de jovens para esses dias poderosos. Durante essa semana, nós teremos oração pelo encontro aqui no prédio da igreja, começando a partir de amanhã, segunda-feira, às 19h30. Em unidade, nós estaremos preparando o ambiente para esse mover. Encerramos o nosso projeto Casa de Paz, e nós queremos agradecer a cada mensageiro da paz que esteve conosco nessas 7 semanas. Devido a algumas pessoas não terem conseguido participar desse encontro, nós estaremos realizando um dia de salvação aqui no prédio da igreja para as pessoas que participaram do projeto Casa de Paz, mas não puderam ir devido ao seu trabalho.
importante você, mensageiro, mobilizar esses irmãos. O valor da inscrição será apenas R$10. No mês de outubro, nós teremos a capacitação de pastores para todos os homens da igreja, com a presença do pastor Aloísio Silva. E teremos a nossa conferência via Amazonas. Lembrando aos irmãos que o valor promocional até o fim de setembro será de R$70, depois passará a 60. E no dia 4 de outubro nós teremos a Maratona Conjugal. Para você casado, que mora junto, para todos os casais da igreja, nós queremos investir no seu casamento. Renovar suas alianças para que seu casamento seja ainda mais fortalecido no Senhor. Nesse fim de semana nós tivemos um encontro com Deus de adultos. Amém, coração dos seus sonhos. Pai, por aquilo que Satanás tentou roubar, eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Senhor está restituindo agora vidas, famílias. Está sendo restaurado agora casamento, Senhor, nesse momento. Restaura, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todos eles, Senhor Deus, possam experimentar do amor do Senhor. Que todos eles possam, Senhor Deus, viver os sonhos de Deus sobre cada um deles. Eu oro, Jesus, nesse momento declaro que essas vidas, Senhor Deus, elas irão reinar, que elas se reinarão em vida, que elas experimentarão do seu amor, por graça, por virtude diante dos homens. Eles serão, Pai, como as flechas que você acerta o alto, como os valentes na mão do Senhor. Eu cheguei assim frio na fé, sem motivação, eu peguei até depressão há um tempo desse, mas o Senhor ele nos resgata quando assim temos o coração sincero diante dele. E assim, até tinham me chamado recentemente, só que nunca dava certo, sempre eu colocava um obstáculo, não vou porque vou ficar em casa. Mas esse Deus me chamou a atenção, assim, ele me surpreendeu nesses dias. Precisamos deixar que o Senhor ele ministre no nosso coração e que possamos assim buscar o Senhor verdadeiramente. Antes do encontro com Deus, eu era uma pessoa inconstante, vazia e confusa. Depois do encontro com Deus, eu sou cheia de amor, de graça e paz. E esses 3 dias foram dias que o Senhor renovou meu espírito, renovou meu coração, minha alma. Eu liberei perdão, eu fui perdoada, fui salva. Glória a Deus! Passei 7 anos longe da casa do Senhor e graças à casa de paz eles conseguiram me trazer para o encontro com Deus e eu consegui conectar com eles e conhecer o Deus. Espero que eu possa viver com ele até o último dia de vida. Bem, irmãos, o nosso Lideranias vai ficando por aqui. Para mais informações, siga as nossas redes sociais, @Igreja Videira Manaus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Aleluia, graça e a paz, amém, irmãos? Quanto felizes com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Estou aqui, irmãos, para falar da nossa chácara. O pastor Marcelo estava falando, estamos já na reta final para terminar de pagar essa chácara tão abençoada, amém? E nós chegamos num ponto agora, nós desencontramos apenas dos fotógrafos. Eu não quis fazer algumas imagens, porque os profissionais iam fazer imagens, né, pastor? Não quis fazer, depois ele desencontrou e não deu mais certo. Para eles fazerem um vídeo lá com o drone no final de semana, para vocês verem como é que está toda pronta a parte de baixo. Está pronto para receber agora a alvenaria, que são os tijolos, amém? Nós terminamos aquela parte difícil, aquela parte muito trabalhosa, de cavar, de anivelar, tudo, e agora está prontinho para receber a alvenaria. Então, assim, o que nós precisamos agora? Nós precisamos avançar. Quem vê hoje, possivelmente na semana que vem vai ter um vídeo aqui mostrando o drone, né? As imagens de drone, e você vai ver como ela está.
Com 2 semanas depois, se tiver a alvenaria, se tiver os tijolos colocados lá, você não vai acreditar como que vai estar, porque quando começa a sentar tijolo é muito rápido. Amém? E nós estamos assim, avançando, graças a Deus. Apesar de a igreja estar pagando a parcela de 20 mil reais por mês, e aquilo que vai sobrando, o pastor vai injetando lá na obra, nós estamos avançando. Amém? Era algo para estar parado lá, esperando terminar de pagar para começar a construir. Mas na verdade, quando terminarmos de pagar, possivelmente ela já vai estar com a alvenaria toda levantada. Amém? Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, final de tarde dessa noite, que o Senhor tem algo grandioso para realizar na sua vida e através da sua vida. Você está aqui dentro hoje porque um dia muitos irmãos que estão aqui levantaram a mão e disseram: vamos fazer esse prédio, vamos construir. Lembra que não temos dinheiro. Eu lembro como fosse hoje, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um saco de cimento no dia que nós começamos essa obra aqui. E os irmãos perguntaram para mim: pastor, como é que nós vamos pensar que nós não temos dinheiro? Não temos dinheiro. Eu falei para eles: nós vamos começar a obra. O que é preciso para começar? Preciso de ferro, ferramentas para cavar buraco e pessoas que têm disponibilidade para cavar. Então pronto, começamos aqui sem precisar de outra coisa. Cada irmão doava todos os dias, cada célula doava uma refeição para todo mundo que estava aqui. E a obra não parou e em 6 meses esse prédio ficou pronto. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós chegamos na reta final, na reta de conquista. Agora, diga assim: é eu e Deus. Olha para quem está perto de você e diga: chegou a sua hora. Balança aí, balança, fala: chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Amém? Nós precisamos comprar os tijolos da olaria, direto da fábrica. Tá? Caminhão fechado vem 10 milheiros de tijolos. Nós vamos precisar de 17 milheiros de tijolos para a obra. Amém? Caminhão fechado, 10 milheiros. Eles vêm tudo no palete e vai ser colocado lá na obra com o guincho. Tá ok? Tijolo especial de qualidade, sem pelo. Então, se você sente no seu coração, querido, agora, de ajudar mesmo, de comprar um milheiro de tijolo, nós vamos saber essa semana, deve estar entre 700 e 800 reais na fábrica, um milheiro de tijolo de primeira qualidade. Amém? Então, se Deus toca no seu coração, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Tá? Um dia você vai estar lá ajudando a levar pessoas para o encontro e vai dizer: eu fiz parte disso aqui, eu ajudei. Sabe, você não pode trabalhar lá, mas você pode ser um investidor. Amém? Nós temos aí, como o pastor estava falando para nós temos aí uma geladeira que foi doada pelo irmão. Está ali atrás a geladeira. Geladeira nova, está na caixa. Foi doada pelo irmão. Para que a gente sorteasse essa geladeira para arrecadar dinheiro para a construção. E foi feito rifas. Amém? Para sortear a geladeira. Então, R$5 uma rifa. Se você compra uma rifa, você está concorrendo à geladeira. Você abençoa a obra do Senhor, dá uma oferta e ainda está concorrendo à geladeira. Amém, queridos? Deus, Ele dá e abençoa aquelas pessoas que têm um coração generoso. O generoso, aquele que tem a alma generosa, a Bíblia diz o quê? Prosperará. Amém, queridos? Quem crê assim, diga glória a Deus. Deus quer te abençoar. Pode dizer para quem está perto de você: Deus quer te abençoar. Mas você precisa entender os caminhos de Deus. Amém? Eu me afastei, um minuto aqui apenas para me falar isso, pastor. Eu me afastei, eu estava no mundo, eu era jovem, me afastei dos caminhos do Senhor, estava no mundo, e eu peguei, deu vontade de ir no culto. Eu fui no culto da Assembleia de Deus, cheguei lá, o Senhor tocou no meu coração para naquela época dar R$30 de oferta. Eu dei os R$30 de oferta. E o pastor, o dirigente me chamou quando terminou e falou assim: nós vimos que você deu R$30 de oferta, não sei como eles descobriram. Eu estava visitando, né? Visitando. Aí ele falou: nós estamos sorteando aqui umas coisas e a gente quer colocar você no sorteio. Eu falei: não precisa não. Ele falou assim: mas nós vamos colocar. Eu fui embora para casa. O meu vizinho era dessa igreja. Antes de eu dormir, o meu vizinho bateu na porta. E eu cheguei, aí eu abri a porta para ele. Ele falou assim: eu vim trazer o que você ganhou no sorteio. Eu disse: como assim? Está aqui, você ganhou um relógio de primeira qualidade. Naquela época,
Quem comprou o relógio era o irmão que trabalhava na fábrica de relógio aqui em Manaus. Ele comprou esse relógio, veio na caixa, e a nota fiscal com o preço de fábrica no nome do funcionário, amém? Foi R$30. Entendeu? E naquele dia eu entendi que Deus queria realmente nos abençoar. Deus é assim, Ele nunca vai perder para você. Se você abençoar a obra hoje, Ele vai te retribuir, porque Ele é Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Graça a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 5 ao 5. Nós estamos hoje é o nosso último dia de jejum. Diga glória a Deus. Quero declarar sobre a sua vida, você que fez esse jejum, essas 3 semanas aí conosco. Sabe, Deus vai abrir portas. Eu lembro que no primeiro dia de jejum, eu tive uma visão onde eu vi portas sendo abertas e eu vi uma porta maior e Jesus estava te chamando para entrar por aquela porta. Portas serão abertas diante de você. Creia nisso. Esse é tempo do favor de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós temos ministrado sobre ouvidos do Espírito. Inclusive esse é o tema também da nossa conferência que vai acontecer no final aí de outubro. E olha o que diz aqui em Apocalipse 22, do 1 ao 5. E hoje nós vamos estar dando continuidade, fechando aí esse assunto que temos ministrado esses dias. Apocalipse 22. Vou ler para você aqui, quando os irmãos agilizam ali. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Diga, brilhante como cristal. Coisa que sai do trono de Deus. Eu espero que quando a gente está lendo, você comece a usar a sua imaginação, né? E conseguir ver como aqui é uma descrição, né, de como é o céu, como é estar na presença de Deus. E João viu tudo isso. E aí ele escreveu aqui em Apocalipse. E aí ele fala que o Senhor mostrou para ele um rio de água da vida, que era brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Diga, Jesus Cristo. Quem sabe, Jesus é o Cordeiro. No meio da sua praça, por isso que os irmãos gostam tanto de praça, né? Tem uma praça lá também. De uma margem a outra, isso aqui é a visão de João, né? Baseado, você sabe, eu não sei se você conhece essa palavra, cosmovisão da vida, mas todos nós, a cosmovisão da vida é como eu enxergo a vida, baseado na vida que eu tenho, né? Então, eu lembro quando eu fui pastor em Rio Branco, que tinha uma irmãzinha lá, que eu espero que ela não esteja nos assistindo, parece que hoje não está gravando, também, por esse lado é bom. Mas a cosmovisão dela, ela cresceu ali em Rio Branco a vida inteira ali. Então, uma vez, ela falou assim para mim, aí eu perguntei, ela falou assim que ela nunca iria embora de Rio Branco. Eu falei, meu, você não tem vontade de ir para um outro lugar, mudar daqui? E ela falou, não, porque aqui nós temos a melhor comida do Brasil. Só que quando eu mudei para lá, eu falei, gente, aqui não tem nada de assim, nenhuma comida típica, nada de diferente em Rio Branco, né? Comparada aos outros lugares do país. Mas era como ele enxergava a vida. Então, quando João escreve isso aqui, era baseado no que ele via, como era a vida dele. Não existia tecnologia. Então, muitas coisas que ele escreveu era baseado na cosmovisão dele. Quero declarar que a sua cosmovisão vai ser alargada, porque você vai enxergar como Deus vê. Diga amém. Então nós temos que procurar enxergar na ótica de Deus, para nós não ficarmos ali limitados. E aqui você vê então que aí ele fala que ele viu a árvore da vida. Isso é interessante, olha para cá. Foi nos tirado. Adão, quando pecou ali, mas Eva foi nos tirado do jardim do Éden, não é verdade? A gente não comia da árvore da vida, mas nós vamos ser colocados novamente. Diga glória a Deus. E sabe o que é legal nisso, irmãos? É que é bem maior do que a experiência de Adão, porque quando Adão viveu, ele não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele não tinha a presença de Jesus na vida dentro dele. Então nós vamos poder desfrutar disso. Essa é a visão do céu. Diga glória a Deus. Aí olha o que ele fala, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não vai estar mais. Sabe, tudo que tem de ruim aqui na terra é o diabo que está por detrás. A missão do diabo é infernal, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas no reinado de Jesus aqui na terra, quando ele estiver entre nós, no reinado dele, não vai existir nada disso. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Levanta sua mão e diga: eu sou servo. Diga: eu vou servir o meu Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor precioso. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Pois o nome do nosso Senhor. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Diga glória a Deus. Aqui nós temos uma visão linda que o Senhor mostra para João. É a última revelação da palavra de Deus. Nós estamos aqui no final da palavra de Deus, no capítulo 22 de Apocalipse. E o Senhor então diz que a nossa vida, ali naquele dia, não vai haver choro, não vai haver lágrimas. Por isso que esse é o tempo de nós chorarmos por vidas, por almas. Diga glória a Deus. E naquele tempo não vai existir mais isso, não vai ter maldição, o diabo não vai estar ali, e nós vamos ter uma vida comunitária com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, e nós vamos viver essa vida num só corpo. Diga glória a Deus. Essa é a vida eterna, irmãos, que nós vamos ter com o nosso Deus. Então nós reinaremos com Ele, conforme nós lemos aqui, pelo século do século, ou seja, por toda a eternidade. Essa é a vida extraordinária que Deus preparou para mim e para você. Diga obrigado, Jesus. Irmãos, é pura graça, é pura graça de Deus. Essa é a razão porque o Espírito Santo então está fazendo uma obra nas nossas vidas, em nossos corações, e por isso o tema do nosso jejum, movidos do Espírito, porque nós precisamos que o Espírito Santo vá fazendo essa obra nas nossas vidas, para que nós estejamos preparados para reinar com o Senhor. Quantos querem ouvir do Senhor naquele dia? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por isso que nós trabalhamos para o Senhor, nós buscamos o Senhor, e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui, falando disso, desse estilo de vida que é igrejar. Fala para o irmão que está do seu lado: vamos igrejar junto, irmão. Você sabe, essa palavra nem existe, mas você entende o que ela significa. Igrejar é estarmos juntos. Tem irmãos que falam: vamos para a igreja. Não, você não vai para a igreja, nós somos a igreja. Diga amém. Então, quando nós nos reunimos, quando nós temos comunhão, quando nós buscamos a presença ali do Senhor, nós estamos então igrejando. Então precisamos aprender a viver assim. Afinal, essa é a vida que o Senhor ofereceu para cada um de nós. Uma vida, eu disse isso há umas semanas atrás aqui para os irmãos a respeito disso, que na eternidade passada, irmãos, em algum momento Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles decidiram fazer uma noiva para casar com Jesus. E aí então, é por isso que eu acho tão interessante a palavra de Deus, nada está ali por acaso. Jesus começa o primeiro milagre dele num casamento, e quando Jesus volta, ele começa com o casamento, as bodas do Cordeiro. Nós somos a igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo. Diga amém. Então você tem que aprender a igrejar, a viver em comunidade. Você sabe, cada dia o ser humano é mais egoísta, individualista. Só que a vida com Deus é uma vida coletiva. Então aqui na terra, o fato de sermos a igreja, o corpo de Cristo, cada um é um membro. Fala para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você é importante no corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Então nós precisamos crescer, sabe, e responder a esse chamado de Deus na nossa vida, ao igrejarmos, porque é a forma que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Vamos ver aqui o segredo para liberar esse rio de Deus. Abre lá em Ezequiel, um outro texto maravilhoso que a gente, Ezequiel 47, para nós vermos aqui que esse rio do Senhor, ele pode
você pode mergulhar nele, você pode ser levado por ele. Ezequiel 47, 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo e do lado direito da casa e do lado do sul do altar. Ele me levou pelas portas do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Então, uma água, você sabe, quando você tem uma água que está no seu tornozelo, você consegue ter um tal controle, não é verdade? Você consegue passar ali por aquelas águas, né? E é assim que começa para a nossa vida. E aí ele diz que depois ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Aí muda o versículo. E aí as águas já estavam dando no joelho. Fala para a pessoa que está do seu lado: o rio de Deus vai te inundar. E aí mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que agora já estava dando aqui nos lombos. Mediu ainda outro 1000. E aí já não fala que é mais águas, é um rio. Eu quero profetizar na sua vida que você vai desfrutar do rio, da presença de Deus, que é liberada sobre nós. Diga amém? Porque não podia, aí ele fala que era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, rio pela qual não se podia passar. Isso é poderoso, isso é avivamento, é quando o rio de Deus te dirige, se você agora é levado, você não vive mais na sua opinião, buscando os seus interesses, não, a sua vontade vai sendo alinhada à vontade de Deus, e você vai ser levado pelo rio. Eu quero falar para você, o rio de Deus é sempre maravilhoso, porque a vontade de Deus, diga, é boa, agradável e perfeita. Então, se tem algum problema aí que não está alinhado à vontade de Deus, com a minha preferência, tem algo que Deus ainda tem que fazer na minha vida, porque tudo que Deus tem para nós é bom e é maravilhoso, porque Deus é bom e Deus sempre tem o melhor para você. Diga amém? E aí então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de águas, de um e do outro lado. Que coisa! O Senhor é assim, Ele transforma o deserto, o caos. Lá em Gênesis 1 a gente vê isso. A terra era sem forma e vazia. No original tornou-se sem forma e vazia, porque Deus tinha feito a terra, mas aí Ele lançou o diabo aqui na terra, e o diabo, quando ele cai, já vira um caos, porque onde o diabo age, tem destruição e tem caos. Mas eu quero declarar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, em todas as áreas da sua vida, vida de Deus, vida abundante. Diga amém? Porque é isso que o rio faz. Você já viu que aonde tem um rio, aonde tem água, vai ter vida? É isso, o trono de Deus tem um rio, e nós podemos ser saciados por esse rio. Diga amém? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia abundância de água de um e do outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Até o mar morto vai receber vida, vai receber água viva. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Pois o rio de Deus é a vida, é o que nós precisamos, irmãos. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gede até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, sempre transbordando, sempre sobrando. Diga glória a Deus. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Olha o 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um
e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não conseguindo ler, não fenecerá a sua folha, não vai murchar, nem vai faltar o seu fruto, nem os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Diga amém? Então há um rio de Deus que é liberado sobre nós. Agora olhe para cá, o tema, o próximo tópico que nós vamos estudar agora é justamente esse. O segredo para que o rio de Deus seja liberado sobre nós é nós igrejarmos. Nós estamos aqui, várias pessoas que estão aqui nessa noite estavam participando do encontro. Agora você precisa de entrar definitivamente para o corpo de Cristo, para a família de Deus e igrejar, porque é assim que você vai ser suprido pelo Senhor. Então esses princípios na nossa vida, eles acontecem à medida que nós nos conectamos à igreja. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo na terra, é o corpo de Cristo. Agora, eu não vou te iludir, aonde tem pessoas, tem falhas. Tem pessoas que chegam na igreja e acham que nós somos todos perfeitos. Não somos, nós estamos nesse processo de transformação, mas é um fato. É na igreja, é através dessas conexões que esse volume do rio vai subindo. E aí você vai fluindo mais, e você vai sendo mais abençoado, diga amém? Então quando você frequenta ali uma célula, deixa eu dar um exemplo para você. Você está ali na célula, e aí você está mal, está desanimado, aí chega na reunião, os irmãos falam, alguém tem um pedido de oração, e você fala, olha, eu não estou bem, eu estou desanimado, estou pensando em desistir, e aí os irmãos oram com você ali, ministram na sua vida, e você recebe vida de Deus, diga amém? Você vem para o culto. Quando você vem aqui no culto e nós começamos a adorar o Senhor, a buscar a presença manifesta do Senhor, a glória de Deus vem sobre nós e nós recebemos a unção que nos fortalece, diga amém? Os irmãos então que são mais envolvidos e fazem parte de discipulado, eles estão ali e aí às vezes está passando um problema, uma certa situação, mas quando ele recebe uma oração, uma ministração, logo nós somos fortalecidos. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você para continuar a jornada. Fala para ele, eu não vou desistir de você não. Então assim acontece na nossa vida, irmãos. Essa é a forma que nós podemos cooperar para que esse rio transborde na nossa vida. Tem muitos irmãos que no dia que ele está mal, ele fala, eu não vou no culto hoje não, porque eu não estou bem. Meu querido, aí que você tem que vir. Eu não estou bem não vou na cela, aí que você tem que ir. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa passamos por uma situação tão difícil, e aí eu falei, não, eu não vou lá, não vou falar para o pessoal fazer a reunião lá, mas eu mesmo não vou, nós não estamos bem. Mas aí eu falei, quer saber, nós vamos. E nós fomos assim, nós estávamos muito mal, estávamos muito tristes. Irmãos, nós saímos de lá, não sentimos mais tristeza nenhuma, esquecemos a unção, a conexão com o corpo de Cristo. Por que irmãos ficam às vezes deprimidos? Porque ele vai se isolando do corpo, e ao invés de ele estar andando com os irmãos, recebendo essa vida, há uma vida que é liberada no corpo de Cristo. Por isso é essencial nós congregarmos. O livro de Hebreus fala que nos últimos dias muitas pessoas não vão congregar. Você sabia que hoje muitos cristãos, muitos evangélicos não congregam mais? Eu lembro quando eu era criança, há muitos anos isso, eu fiz 43 anos essa semana passada, então faz aí muitos anos, mais de 30, que tinha, né, o católico não praticante, mas não existia o evangélico não praticante, só que agora existe. Está cheio de cristãos, pessoas evangélicas que não são mais praticantes, não estão envolvidos no corpo de Cristo. É muito ruim, porque você está dizendo assim, não Senhor, eu não quero fazer parte desse Espírito Santo, não quero que o Senhor continue essa obra que tem que ser feita aqui na minha vida. O Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida, e Ele vai usar o irmão dele. Vê aí a face do irmão, se ele parece uma lixa. Tem irmão que é uma lixa, né? Ele vai ser usado para te tratar. Lixa, né? Aqui em Manaus tem lixa. Sei lá qual é o nome desses dias. Eu estou aprendendo os vocabulários. Nossa, aqui é muito diferente. De vez em quando eu falo umas palavras aqui e os irmãos não entendem. E tem todo martelo.
Tem irmão que é uma bênção, aquele irmão mais tratado por Deus, aí aquele é mais parecido com Jesus, diga amém. Mas aí o que você faz? Você vai jogar a cruz na cabeça do irmão? Não. Você sabe tudo aquilo que te incomoda, é porque Deus tem que fazer algo dentro de você. Então por quê? Né? Às vezes acontece, a mulher fala assim, pastor, a culpa de eu às vezes entrar na carne, ficar nervosa, a culpa toda é do meu marido. Eu falo, irmão, mas ele entra dentro de você, ele tem poder de entrar dentro de você? Não tem. Mas nós vamos ter um seminário aqui abençoado no início de outubro, nós vamos estar ensinando esses princípios aí, diga amém. Ou seja, se tem algo que me afeta tanto e me irrita tanto, tem algo que Deus tem que fazer aqui dentro. Então, o caminhar junto com os irmãos é uma grande oportunidade. Eu estava vendo lá no encontro, um ambiente tão precioso, servos tão quebrantados, tão usados pelo Senhor. Glória a Deus pelos nossos adultos que estavam ali servindo, amém? Aí na hora que eu orar com os irmãos com tanta intensidade, porque já estão amadurecendo, já estão parecendo mais a noiva, assim, que é adornada. Mas tem irmão, você por exemplo que acabou de chegar na igreja agora e vai congregar, se você for trabalhar lá no encontro, provavelmente vai ter coisa que você vai ficar muito irritado, nervoso, porque você ainda está na carne. Você vai crescer, diga amém. Você vai amadurecer, porque é assim a vida, a nossa vida com o Senhor. Só que nós precisamos desse tratamento de Deus, que é através da igreja. Então, irmão, se você quer o rio de Deus liberado de uma forma mais intensa, quantos querem mais rio de Deus? Diga amém. Pode ter certeza que é através da igreja. É a igreja, entende? E não adianta. Se você não gosta disso, deixa Deus fazer no seu coração, porque senão você não vai gostar do céu. Porque Deus é um Deus plural. O diabo é um só. Ele é um só. Deus não, Deus é três. Porque Ele vive essa vida coletiva. E como eu disse para os irmãos, em algum momento, na eternidade passada, Deus quis compartilhar essa vida dele. E aí então Ele faz o ser um homem, a imagem e semelhança dele. Aí nós sabemos, o homem vai lá e aí dá autoridade para o diabo, aí o diabo é que entra, e agora, um dia desse eu falei isso, os irmãos ficaram até contrariados, mas se você for olhar na Bíblia, a Bíblia fala que todos agora descendentes são descendentes da serpente, ou seja, toda pessoa, ela é uma serpente quando ela nasce, e agora ela precisa de nascer de novo, e se tornar filho de Deus. Por isso eu quero profetizar, você que não é batizado, você vai batizar dia 30 de novembro, diga amém. Ah, pastor, eu não estou preparado, eu pareço mais uma serpente do que uma ovelha. Pois é, mas no dia que você entrega a sua vida para Jesus, você vira ovelha, mesmo que ainda é uma ovelha que dá bode, tem umas recaídas, né? Porque a mente aqui, a alma, a transformação, ela é um processo. Irmãos, é impressionante, as pessoas que se dispõem a congregar, a igrejar e a comer do Senhor, cada domingo que você vem aqui, você está recebendo uma porção do Senhor de alimento. Deus, o Espírito Santo vai mudando a sua vida, e você nem percebe, diga amém. Ou seja, porque é uma mudança de dentro para fora, não é aquelas mudanças que você lê lá no livro, que você vai fazer, você vai contar até 10, você não ficar nervoso, aí você fala 1, 2, 3, consegui. Não, essa aí é você mesmo. Mas quando é o Espírito Santo, é de dentro para fora. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem esperança para você. Fala para ele, é o rio de Deus. Quase que eu caí aqui, né? Então, outro aspecto, o volume do rio de Deus, ele é essencial, porque nós temos aqui que do trono do Senhor sai um rio, e aí à medida que ele foi andando as margens ali, a água foi subindo, e chegou um momento que ele não tinha mais controle. Eu quero profetizar que você vai chegar nesse estágio de vida, nesse nível, aonde o rio de Deus vai te levar, você só vai, diga amém. Aí você não tem mais vontade própria, a sua vontade é fazer o que o Pai quer. E na hora que não bater a minha vontade com a dele, aí a gente toma a cruz e faz a vontade dele feliz, diga amém. Porque é o rio que te leva a tal ponto que você perde o controle, você não tem mais o controle, ou seja, o Senhor é quem vai controlar a sua vida. Irmãos, isso é o que nós chamamos de avivamento.
É quando não mais eu quem vivo, mas agora eu deixo o Senhor viver através de mim. Aí não importa muito o que eu acho, o que eu sinto, a minha opinião. Não, o importante é deixar essa vida, essa unção, esse rio de Deus fluir através de você. Então, nós precisamos de igreja. Isso significa que estar numa reunião da igreja é estar se conectando. Quando você vai para a célula, quando você participa de um discipulado, você vai se conectando a outros irmãos, e aí o Espírito Santo vai fluindo. Eu fico vendo cada reunião, cada momento que nós estamos juntos, buscando, irmãos, é uma grande oportunidade desse rio, dessa água ir subindo. E eu creio, irmãos, essa tem sido a minha oração nesses dias do nosso jejum, é que o Espírito Santo possa mover em nossas vidas e possa nos conduzir. E eu quero declarar que a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Muitos de nós, na nossa carreira, a carreira que é proposta diante de nós, nessa caminhada com o Senhor, em algum momento acontecem coisas que te frustram, que te decepcionam, e aí você fecha o coração, mas no final você está fechando o coração para o Senhor, porque Ele, tudo é para Ele. Diga: tudo por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Pessoas não pode nos levar a sair do propósito de Deus. Não, quem morreu por você foi Ele. É para Ele que você vive, é para Ele que nós vamos viver eternamente. Amém? Isso é noiva. Só que a noiva, quando ela perde esse olhar do noivo de Jesus, aí a gente se perde. É como Pedro, naquele barco, quando ele sai do barco, vai andar nas águas, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, estava ótimo. Mas a partir do momento que ele começa a olhar para o natural, para as circunstâncias, ele começa a afundar. Mas olha para cá, mesmo que você por algum momento começou a se afundar, o Senhor, Ele estende a mão para te tirar de lá, porque Ele não desiste de nós. Diga amém? Não desiste, irmãos. Enquanto não chegar aqui a nossa hora ali de ir para o recanto da paz, entende? O Senhor, ele não desiste. Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. E eu digo mais: o seu passado já foi perdoado. Quando o diabo te lembrar do seu passado, lembra o futuro dele. Fala para ele: diabo, está me lembrando do meu passado Jesus já pagou. E o seu futuro, que você está lascado, que você vai ser lançado no lago de fogo? Porque esse é o final dele. Então, ou seja, não perca o presente. Muitos irmãos perdem o presente, o propósito de Deus, por coisas do passado. Não! Que essas coisas sejam resolvidas no seu coração, amém? Que todo lixo, todo entulho que a vida, as situações vão colocando dentro da gente, que esse rio possa vir e possa lavar. Profetize na vida do irmão, fala: vai ser lavado pelo rio, irmão. Vai, você não vai, sabe? É por isso que a Bíblia fala de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque se eu perco o coração, eu perco tudo, porque o coração é do coração que vem a fonte, que sai a fonte, e a nossa fonte é Cristo. Diga amém? O que mais? Aprenda então a viver essa vida coletiva que se vive no céu, como eu falei para os irmãos. Lá no céu é assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e a igreja que agora faz parte do corpo de Cristo. Então, uma razão importantíssima para nós decidirmos abraçar essa vida que Deus vive, irmãos, é igrejando, é termos a oportunidade de aprender a vida coletiva que se vive no céu. O nosso Deus, como eu disse para os irmãos, Ele é um Deus coletivo. Ele oferece a mim e a você essa vida coletiva. Isso me faz lembrar de Elias. Ele andava sozinho. E um dia, você sabe, isso também acontece. Quando você caminha sozinho, chega uma hora que você cansa e desiste. E Elias caminhava só. E aí, por um momento, ele passou por ele começou a ficar deprimido, uma situação muito difícil. E aí ele falou: Senhor, eu estou cansado, me leva. Eu quero morrer. E aí Deus falou para ele: tá bom, você quer morrer? Eu vou te levar. Só que antes, eu vou te treinar.
Porque aqui no céu é uma vida, aí já é interpretação nossa aí nessa parte. Porque aqui no céu é uma vida coletiva. Então, como você sempre caminhou sozinho, agora você vai ter um discípulo, que aí a Bíblia fala, você vai treinar um discípulo, que é Eliseu. E aí depois que você aprender a viver essa vida coletiva, aí eu te levo. E foi o que aconteceu com Eliseu. Deus então mostra para ele Eliseu, e aí agora Eliseu vai servir ele, eles vão caminhar juntos. Porque a vida de Deus é assim, diga amém. E aí quando Deus vê que ele está pronto, aí vem uma carruagem e leva ele, diga glória a Deus. Então, ou seja, você não vai morrer enquanto não terminar essa obra na sua vida, diga amém. E, normalmente não vai terminar em vida mesmo não, mas a gente vai chegando perto. Quantos querem chegar perto? Diga amém. Você faz parte da noiva, da igreja, que vai ser arrebatada. Provavelmente nós somos essa geração, mas é um fato. Elias então, para que ele pudesse estar preparado para viver essa eternidade, o Senhor então o treina. Oh, irmãos, consegue perceber que a igreja é um instrumento de Deus, é uma proteção de Deus, é um canal de Deus, e é o que Deus vai usar para te preparar como noivo. Então a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, ela só acaba quando aprendemos a viver como corpo, como família, como equipe, que é o estilo coletivo dos céus. Essa é a parte, irmãos, da obra que o Espírito Santo está desenvolvendo em nós. Levanta a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado aí: aceita logo que dói menos, irmão. Dói. Quanto mais você fica ali na carne, não quero, não aceita, não vou e tal, o Espírito ele vai ter que fazer na sua vida, porque ele não vai desistir de você, porque você faz parte da noiva do Senhor, diga amém. Então é melhor a gente se entregar e aceitar esse tratamento do Senhor nas nossas vidas, porque sem vida coletiva, a obra na sua vida, ela não vai estar completa. Volta lá para Ezequiel 47:12, para a gente falar um pouco sobre frutos abundantes. Junto ao rio, é o 47:12? Não, 7, 4, 7, não 1. Estava nele, aí você caiu da fé, mas já voltou de novo. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento. Diga amém? Frutos. Isso fala de fruto abundante. Irmãos, nós estamos hoje terminando o nosso jejum de 21 dias. E eu quero profetizar sobre toda a nossa igreja. Frutos em todas as áreas da sua vida. Frutos, frutos. É isso que o rio traz. Aonde tem um rio fluindo, vai ter alimento, vai ter fruto. E essa é a vontade de Deus para nós. Diga, eu recebo. Então Deus tem para você abundância de frutos. Fala isso para o irmão, fala para ele: Deus tem abundância de frutos para você. Consegue ter essa imagem clara de que existe um rio de Deus, e ali tem todo tipo de árvores dando fruto, e nós agora podemos, olha para cá, desfrutar. Essa é a diferença nossa de muitos legalistas. Os filhos desfrutam. Nós muitas vezes não merecemos, mas levanta a sua mão e diga: a graça me basta. É a graça, é a graça de Deus. E aí agora, porque o Senhor é bom, e nós sabemos que o Senhor é bom, e temos revelação disso, nós podemos pedir. Deus vai te dar aquilo que você pedir. Peça, amém? Peça além, não peça baseado no que você acha que você merece, não, porque senão você está ruim, né? Vai dar ruim. Peça baseado na bondade dele, a bondade de Deus, e aí você então vai desfrutar e vai alimentar desses frutos abundantes em todas as áreas da sua vida. Quero declarar que nós, dia 30 de novembro, nós vamos batizar mais de 120 pessoas. Diga amém. E muitos estão aqui olhando para mim nesse momento. Você é fruto de oração. Durante você que estava no encontro com Deus,
Os irmãos fizeram casa de paz. Nós oramos por você 21 dias nesse dia para você ter essa experiência com o Senhor. E para nós é uma grande alegria e satisfação ver a materialização daquilo que a gente ora e pede. Então você vai batizar, diga amém. E você que já é batizado, você é um pescador de alma, você vai ganhar vidas para Jesus. Porque naquele dia que você chegar diante do Senhor, você vai chegar com a sua mão cheia de frutos para apresentar para Ele, diga amém. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele ainda vai te dar uma recompensa. E você vai falar: não, Senhor, mas foi o Senhor que fez através de mim, não foi eu que fiz. Ele falou: mas é assim mesmo. Aí Ele vai falar para você: senta aqui na mesa aqui e vem desfrutar do meu reinado. Quantos querem sentar nessa mesa? Diga amém. É isso que Deus tem para nós. Por isso que a Bíblia diz: aquele que quer ganhar a sua vida vai perder nesse sentido de buscar esse rio, de se encher dele para poder ser usado pelo Senhor. Então toda sorte de árvores brotam à margem desse rio. Agora, quem que plantou essas árvores? Foi o Espírito Santo de Deus, Ele que plantou, o próprio Espírito. É tudo fruto da graça divina e não do esforço humano. Puro favor de Deus a mim e a você. Diga: eu recebo. Eu quero declarar, irmãos, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, com seus filhos, sabe, nos seus frutos diante de Deus, no seu ministério, vai romper, vai ter fruto, não vai ter escassez, vai ter em abundância. Diga amém. Essa é a graça, irmãos. Nós temos acesso a essa graça, a esse desfrute. Sabe, você vê o testemunho de uma irmã dessa, dizendo que estava vivendo totalmente fora, e agora ela recebeu a vida, recebeu a paz. Irmãos, isso é eterno, essa obra é eterna. Diga glória a Deus. E nós temos que, por isso que não podemos viver uma vida focada só nessas coisas daqui da terra, nessas coisas temporais, porque o Senhor tem mais. Nós somos eternos e nós trabalhamos para o Senhor. Diga amém. Então tudo isso é pelo aprendizado, irmãos, de nós vivermos em comunidade e aumentando o fluir do Espírito Santo. E aí a unção vai vindo e vai fluindo. Abre lá em Romanos 8:32 para você ver isso. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tudo. Fala para o irmão que está do seu lado: tudo que você quer, tudo que você precisa, o Senhor já te deu. Sabe, irmão, se Ele não poupou o que Ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, agora Ele não vai nos dar. E Ele ainda diz mais, irmãos: graciosamente. Fala para a pessoa que está do seu lado: é pela graça, irmão. Ele te dá. Então, todas as coisas, elas estão plantadas à margem desse rio que vai produzir esse volume do fluir do Espírito Santo e assim vai manifestar no corpo de Cristo. Isso me faz lembrar do filho pródigo, que por um momento ele decidiu desigrejar, não é verdade? Ele falou: eu não quero ficar na casa do pai, aqui é sem graça. Mas ele era muito sem noção. O diabo iludiu ele com o mundo. E aí ele decide sair, desigrejou. E aí, você sabe, quando você sai dessa proteção do corpo de Cristo, é muito ruim, porque você se torna vulnerável. É como aqueles documentários que a gente vê ali de animais. Sempre que o predador quer pegar o animal, ele tenta isolar, ou pegar aquele que está isolado, não é verdade? Mas é assim que funciona esse mundo animal. Mas o diabo, é a mesma técnica usada por ele. E quando você está ali só, isolado, é a hora que ele vem, é a hora que ele ataca. E foi o que ele tentou destruir, o plano de Deus na vida do filho pródigo. Mas Deus é tão bom, que Deus está sempre com as mãos estendidas para nos receber. Diga amém? E aí Deus então, mas aí chega um momento que ele cai em si. Ele está ali, vivendo uma vida toda destruída, de pobreza, de miséria, meu Deus, que vida sem sonhos. Essa é a vida sem Deus, é esse caos. Mas aí ele decide voltar. E aí quando ele volta, o pai restitui tudo. E aí ele recebe o anel, ele recebe a sandália, ele recebe
roupa, os queridos é que sabem, as vestes. Então ele recebe tudo ali, por quê? Porque nós somos filhos, nós somos da realeza. Olha para cá, Deus tem uma vida boa para você. Jesus ali na cruz, Ele venceu, Ele nos dá tudo isso graciosamente, diga amém? Agora nós precisamos de buscar e de igrejar e de entrar por essas portas. Você vai entrar pelas portas que o Senhor vai abrir, e você vai ter clareza, revelação, quando é uma porta que o Senhor está abrindo, diga amém? Então isso tudo é maravilhoso, são as promessas de Deus para nós. Agora, abre lá em Atos 4:31, tem uma passagem, quando Pedro e João, eles curam ali em nome de Jesus, o paralítico, e aí depois, eles prendem eles, né, em decorrência disso. Aí a igreja então se reúne, e olha o que acontece, irmãos, olha o poder da igreja, olha o poder do corpo de Cristo. Tendo eles orado, eles, fala para a pessoa que está do seu lado aí, é eles, fala para eles, é plural, não é você sozinho. Um dia desse eu encontrei um irmão aqui que tinha sumido, ele falou, não pastor, eu agora vou ficar servindo a Deus lá em casa dele, só eu e ele, ou seja, tendo ele orado, é eles, não tem eles aqui, não tem um grupo, é ele decidiu fazer isso sozinho. Não, você não pode fazer isso. Tremeu o lugar, olha o que acontece quando o povo de Deus ora, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, e anunciavam a palavra de Deus, diga amém? Então está vendo o que acontece quando o corpo se reúne, quando a igreja ela fica cheia do Espírito de forma coletiva, o lugar treme, irmãos, o inferno também, e as cadeias caem por terra. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus aqui junto, a glória vem, e aí aquelas cadeias, as coisas que o diabo tem atacado, tentado destruir na sua vida, não tem demônio que resiste à glória de Deus, quando o poder de Deus se manifesta na igreja, diga amém? Vou chamar os irmãos do louvor aqui na frente, quero que você fique de pé. Oh irmãos, nós precisamos dessa vida, nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa unção. Feche os seus olhos. Nós somos a geração do entretenimento, a geração que quer ficar ali só entretida com essas coisas da vida. Mas você faz parte da noiva da igreja, que o Espírito Santo está preparando para casar com Cristo. Nós vamos viver eternamente com Ele. Os vencedores são aqueles que permitem. O Senhor quer trazer essa humildade ao seu coração. O Senhor me mostra aqui um irmão que nos últimos anos se decepcionou e tem vivido uma vida só para o seu trabalho, para a sua família. E você tem vivido dessa bondade de Deus, porque o Senhor é bom. Mas hoje o Senhor te diz, eu tenho mais. Hoje o Senhor abre os nossos olhos mostrando que o Espírito Santo, irmãos, Ele é sensível, Ele não nos obriga a nada. Por isso que lá em Apocalipse, Jesus, Ele vai visitar as igrejas, o corpo de Cristo, e em uma delas Ele está de fora. Mas aí Ele bate na porta, porque o diabo é aquele que rouba, é aquele que quer entrar pela janela como ladrão, mas Jesus não, o Espírito Santo não, Ele não nos obriga. Mas quantas vezes você tem dito para o Senhor, amanhã eu faço, depois eu vou, não, eu vou voltar, eu vou buscar, e os anos vão passando. O diabo não vai roubar o tempo precioso que o Senhor tem te dado, para você igrejar, para você cumprir o propósito. Oh Jesus! Tem uma música que eu gosto, não sei se os irmãos, que fala quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando nós desfrutamos da glória, da presença do Senhor, e nós começamos a buscar esse
olhar mais para as outras coisas. As outras coisas não serão o primeiro lugar na sua vida, mas será Ele. Oh Jesus, oh Jesus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Fala para o Senhor nessa noite. Fala para Ele, Senhor, eu quero esse rio, Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que tem sede, venha e beba. Há um rio liberado diante de nós. Porque você é filho, porque você é filha. Oh, que nós possamos mergulhar nesse rio, na presença, na glória, na vida do Senhor. Eu declaro vida abundante, você vai reinar em vida. Todo embaraço, tudo que tem gerado embaraço na sua vida, toda falta de visão espiritual, que seus olhos sejam abertos. Receba vida, receba nessa noite paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Receba a alegria que vem do Senhor. Cheire, mais uma vez, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
Abraça a pessoa que está do seu lado. Começa a orar agora. Deixa o rio de Deus fluir. Deixa o rio de Deus fluir, fluir, fluir. Há um rio liberado sobre nós. Eu declaro os frutos sendo liberados sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai viver um propósito maior. Oh, Jesus. Oh, Jesus, coloque a mão no seu coração. O Senhor está batendo
batendo na porta de coração de irmãos nesse lugar. Oh Jesus, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor faça morada. Eu quero a tua vida, a tua graça. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, porque eu te aceito. Eu confesso o Senhor como meu Deus e meu Salvador, em nome de Jesus. Você que fez essa oração hoje pela primeira vez na sua vida, vem aqui na frente, que eu ainda quero orar por você. Você que estava esses últimos tempos desviado do propósito de Deus, e você quer hoje fazer um compromisso de voltar a viver o caminho, o propósito de Deus. Enquanto os irmãos vão cantar uma música, você vai vir aqui na frente, e nós queremos orar por você como igreja, para que você receba essa vida, para que você receba essa paz, para que você receba essa alegria. Oh Jesus, sai do seu lugar, você que quer, você que precisa disso, reconhece hoje. Sua vida está sendo mudada, sua história será mudada hoje. Oh Jesus, oh Senhor, eu quero beber na tua fonte. Oh Jesus, vou mergulhar receba essa paz, receba essa vida. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no Senhor. Vou mergulhar no Jesus, estamos encerrados, irmãos. Glória a Deus.